Mais uma vez nós vamos nos unindo para o nosso encontro do Grupo Instrumentos da Esperança, em que estamos juntos há 10 anos, fazendo a nossa parte no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós vamos dividindo os capítulos. E o Grupo Instrumentos da Esperança, após a edição do vídeo, nós colocamos a nossa música para ter esse acesso do lúdico, através da nossa musicalidade, através da nossa alegria. Nós vamos incentivando aqueles que nos assistem, aqueles que nos acompanham e nos incentivando cada vez mais ao aprendizado, ao estudo. E hoje vamos falar dos trabalhadores da última hora. Sempre agradecimento ao nosso companheiro Sérgio Magri, que faz a edição dos vídeos, nosso maestro, a minha companheira amiga Anne Afonso, ao meu esposo Marcelo Ribeiro também, que nos ajuda na composição do violino, formando assim o Grupo Instrumentos da Esperança. E hoje cabe a mim, Viviane Andrade, falar a respeito do capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Nós já viemos falando na sequência, missão dos espíritas, os obreiros do Senhor, missão dos profetas, dos falsos profetas, e hoje nós vamos falar um pouco de Jeremias e os falsos profetas, onde tem aqui o conselho do profeta Jeremias, lembrando que profeta vem de profetizar. Naquela época, o enviado de Deus, assim como Jeremias, Davi, Ezequiel, Daniel, entre outros enviados, né? Quando nós vamos estudar lá na parábola do festim de núpcias, esses primeiros enviados ao casamento, que é o reino estabelecido, o reino de Jesus estabelecido aqui na terra, e eles não foram escutados, ao contrário, muitos foram mandados, condenados à morte. Mas enfim, esses profetas já profetizaram na questão, no sentido das revelações das coisas ocultas, né? Eles tinham muito conhecimento, eram enviados de Deus, e todo aquele que prevê, aquele que adivinha, na época era malquisto, assim como hoje, em comparação aos médiuns. Então ele faz aqui esse entrelaçamento para que a gente possa entender. E ele diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Jeremias: eis que diz o Senhor dos exércitos, ou seja, Deus, não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e enganam. Eles publicam as visões dos seus corações e não aprenderam da boca do Senhor. Dizei aos que de mim blasfemam: o Senhor o disse, e tereis paz. A todos que andam na corrupção dos seus corações, nenhum mal vos acontecerá. Mas qual deles assistiu o conselho de Deus? E ele vem dizer assim: até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Ou seja, quando eles estão seduzidos a enganar, corrompidos, né? E continua aqui: diz-lhes, vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim. Jeremias, de 23 a 26. Aqui no Evangelho, ele vem falar dessa passagem de Jeremias, nos convocando essa visão de termos uma reflexão, de não acreditarmos em tudo que nos fala, nos profetizam, aqui no caso fazendo já uma alusão à doutrina espírita, ao Evangelho segundo o Espiritismo. Jeremias já profetizava que houve falsos profetas,
E aqui atribuindo isso aos médiuns, né? Que no sentido mais amplo são os profetas atuais, aqueles que têm a conexão com o mundo espiritual, somos os trabalhadores da última hora, dotados de inspiração, da mediunidade, da comunicabilidade com os espíritos elevados, os espíritos que nos trazem a mensagem de luz, e também temos também o nosso trabalho árduo com aqueles nossos irmãos ainda comprometidos no mal e com o desconhecimento, não por maldade, e nós temos essa facilidade, através do nosso esforço, dessa comunicação e de ajudarmos a eles e assim nos ajudando. Mas ele vem nos salientar nessa questão do trabalho mediúnico, que é muito importante que nós observemos, como ele diz aqui, aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, porque nem todos eles são de Deus. É uma advertência para que nós façamos o nosso trabalho com muita humildade, com essa sintonia e não com uma fé cega, e sim administrando o nosso aprendizado, a não nos deixarmos levar pelas vaidades, as tolas vaidades, os exageros de crença, né? Porque a doutrina espírita é uma doutrina, acima de tudo, que implica muito estudo, muita conscientização, para que nós não caiamos nas mãos dos charlatões, das palavras que são abusivas, que nos indicam o caminho do mal, nos fazendo só trabalhar a mediunidade por interesse próprio, por interesse em dinheiro, explorando assim essa mediunidade que nós temos que trabalhar nesta encarnação, que é a mediunidade com o Cristo. E quando nós caímos nessa tentação de tudo aceitar, de tudo crer, de tudo confiar, aceitarmos os livros, né? Os livros que temos muito livros psicografados de vários autores e não temos a essência de Jesus dentro desses livros, a essência de André Luiz, de um Emmanuel, de um Chico Xavier. Então acabamos nos tornando pessoas crédulas e aí caímos nessa tentação de acreditar em todos os espíritos, como fala aqui, Jeremias já nos alertava, não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Acredito que esse convite é para que nós, quando ingressamos dentro da doutrina espírita, entramos na doutrina espírita, mas a doutrina espírita deve entrar dentro de nós. Vamos ter que ter muita... vamos ter que ter os processos de busca interior, de reforma íntima, de ir atrás mesmo de estudo consciencioso através dos livros do Pentateuco, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, os livros da codificação, para que nós não caiamos nas mãos dos impostores. Ele fala aqui, eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos, não lhes falhei e eles profetizaram. Então, não acrediteis em todos os espíritos, experimentai se todos os espíritos são de Deus. João diz, o apóstolo João diz. Então, como médiuns e como pessoas que ainda temos esse privilégio, vamos dizer assim, de conhecermos nessa encarnação a doutrina espírita, não vamos nos ocultar do nosso estudo, da nossa perseverança, era a palavra que eu estava buscando, para não nos tornarmos pessoas fanáticas de tudo acreditarmos e caímos nessa indução, aí onde vai abrir as nossas vertentes para a obsessão, para a subjugação e outros atributos, quando nós ficamos na ilusão sem prudência. Então, essa é o nosso evangelho, o nosso tema desta noite. Vamos dar continuidade depois
no capítulo do Evangelho com a nossa irmã Anne Afonso. E lembrando aqui, peguei nesse livro que o profeta é o enviado de Deus na missão de instruir aos homens e de revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. O homem pode sim trabalhar mediunicamente sem profetizar. Somente ele tem que ter esse vínculo de amar, o vínculo de se colocar à disposição, de exercer esse trabalho como instrumento de amor em benefício de si, em benefício do seu semelhante, e assim nós vamos nessa condição, nessa conduta, trabalhando sempre com Jesus, e não vamos cair nessas tentações que só nos destrói. Que Jesus então possa nos conduzir nesse trabalho, que possamos trabalhar nessa encarnação com muita paz, com muita consciência. E que Jesus nos abençoe. Até a próxima. Graças a Deus, graças a Jesus.